E hoje eu chamei o Eduardo pelo seguinte, até por ele ser jovem e conhecer muito, né, Eduardo, sobre o direito imobiliário, mas as pessoas veem a gente trabalhando, né, principalmente os acadêmicos do curso, e pensam, nossa, como é que eu faço, né, para ingressar? Então, hoje, o nosso podcast vai ser sobre isso, sobre dicas, né, para quem está se formando, quem vai se formar no curso de Direito e como ele ingressar com maior sucesso na carreira, né? Seria, assim, uma dica eu não digo projeção de carreira, mas acho que tem que fazer um projeto, né, Eduardo? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Claudete Vata e hoje mais um podcast e com um colega meu. Hoje nós vamos falar sobre a área de Direito, mas uma coisa que eu sempre quis saber, porque não foi esse caminho que eu adotei não, e eu acho que tem luz no fim do túnel. E o meu convidado de hoje é o meu mega parceiro, tá? Então nós já fizemos algumas coisas juntos, sim, né? E nós já fizemos alguns trabalhos, algumas gravações, e é o Dr. Eduardo Mota. Jovem, mas assim com uma competência incrível. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, muito obrigada por ser tão parceirão, viu? Obrigado pelo convite. Estou sempre pronto para atender seus convites. Oh, muito obrigada. Eu vou ler o currículo dele rapidinho. Sócio fundador do escritório Mota Advocacia e Consultoria Jurídica, sediado em Maringá, com filial em Florianópolis, em Santa Catarina. Graduado em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pós-graduado em Direito Imobiliário também pela PUC do Paraná. Mestrando em Direito. Eu coloquei mestrando, mas já é mestre? Entrego a minha dissertação agora em julho. Não fiz a defesa. Que bacana. Então, né, praticamente mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário de Curitiba. Vice-presidente fundador da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, a subseção Maringá, no triênio 2015, 2018 e 2019, 2021. Atualmente, qual é seu cargo? Permaneço como vice-presidente. Como vice-presidente. Sim. Membro do Grupo de Pesquisa de Direito da Saúde, Empresas Médicas, coordenado pelo desembargador, professor Miguel Kifuri Neto, doutora Rafaela Nogaroli. Você foi membro desse grupo, né? Ainda sou membro do grupo. É um grupo nacional de pesquisa em área médica, desenvolvimento de direito médico, tudo relacionado. Que bacana. E olha, eu vou dizer que é meu colega porque eu acho bonito falar que eu faço parte da Comissão de Direito Imobiliário, mas eu não consegui nenhuma reunião até agora, Eduardo, você já está vendo por quê, tá? Então, eu já me desculpando aqui, né? E hoje eu chamei o Eduardo pelo seguinte, até por ele ser jovem e conhecer muito, né, Eduardo, sobre o direito imobiliário, mas as pessoas veem a gente trabalhando, né, principalmente os acadêmicos do curso, e pensam, nossa, como é que eu faço, né, para ingressar? Então, hoje, o nosso podcast vai ser sobre isso, sobre dicas, né, para quem está se formando, quem vai se formar no curso de Direito, e como ele ingressar com maior sucesso na carreira, né? Seria, assim, uma dica eu não digo projeção de carreira, mas acho que tem que fazer um projeto, né, Eduardo? Tem que... A carreira do advogado, ela começa já na faculdade. Se o advogado não buscar a prática, ele não faz muito só com a teoria. A vida prática, ela não pode andar longe da teoria. Pois é, e você sabe que na minha situação... O que aconteceu? Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. E eu fui por eliminação. Então, eu cheguei lá no departamento, lá na UEM, fui olhando. Então, agronomia não quero, biologia não quero. Foi desse jeito, tá? Ciências contábeis não, direito quem sabe. E fui passando. Eu passei, acho que umas 2 ou 3 vezes essa lista. Eu falei, meu Deus do céu, não tem vocação para nada. Fiquei pensando, né? Então, eu vou fazer o curso de Direito, pelo menos é a cultura. É verdade, foi isso que eu pensei. Só que... quando eu estava no 2º ano do curso de Direito, eu quis dar aula de inglês, porque eu era formada em inglês, eu tinha o First Certificate. Quando eu cheguei na escola, pleiteando uma aula, e perguntaram se eu era formada em letras, com licenciatura em inglês. Eu falei, não. Então, mas eu tenho um certificado de Cambridge. Mas não adianta. Então tá, o que eu fiz? Eu ingressei no curso de letras. Então eu fiz junto. 2 simultâneos? Simultâneos, porque um era noturno, e aí a hora que eu colei grau em Direito, eu colei grau em Letras também. Mas qual não foi a minha surpresa? Eu me lembro como se fosse hoje, o dia da minha formatura, Eduardo. Foi lá no Chico Neto, a família toda lá,
E quando começou a tocar o hino, eu olhei para meus pais, estavam meus pais e meu ex-marido, e eu comecei a chorar de desespero. Eu falei, meu Deus, amanhã... E nós já saímos com a OAB naquela época. A gente fazia estágio, né? Não precisava fazer a prova. Amanhã eu vou estar no mercado, não sou mais estudante, eu não sei nada. Né? E agora? O que eu vou fazer? É um frio na barriga que atinge, eu acho que 99% dos profissionais. E não precisava ser assim, né? Não. Então, meu pai, na época, já tinha uma imobiliária. Na época, também, nós vivíamos de livros. Os livros eram muito caros. Então, meu pai comprava os livros para mim. O que ele fez? Comprou uma estante de livros linda. Comprou mais livros ainda, contratou uma secretária, um office boy, mandou fazer carimbo, né, que ele achava lindo, e o número da minha OAB é lindo mesmo, que é 13.913, eu acho muito bonito. Sim. E eu fiquei sentada lá, fez cartões maravilhosos, eu não sabia nada. Tá, aí apareceu o primeiro cliente, que eu sabia nada também. Só que aí meu pai tinha muitos amigos e aí eu fui atrás. E para você ter uma ideia, Eduardo, assim, eu preciso contar isso para a gente entrar, para você ajudar quem está nos ouvindo hoje. Eu precisei fazer uma petição e eu não sabia o que fazer. Meu pai falou, peraí que eu dou um jeito. E o dono do cartório era muito amigo dele. E aí eu ia no balcão, a pessoa perguntava, mas para quem você trabalha? Eu dizia, mas eu sou advogada. Aí eu tinha que apresentar a minha OAB porque eu era muito nova. Então ele sempre me atendeu... Assim, não digo mal. Mas receosa. É isso, mas sem muito carinho, né? Sem o carinho que eu esperava. Até o dia que apareci com meu pai. Como era amigo dele, ele falou, peraí, senta aqui na sala de audiências, era máquina de datilografia. Ele pegou um sulfite e falou, eu vou ditar para você o que você tem que fazer. Porque é meu pai sentado do lado. E eu fiquei pensando, não é esse profissional que o mercado precisa. E aí eu percebi que eu deveria ter feito alguma coisa, ou seja, eu perdi um tempo. Não fui para docência em inglês e quando eu entrei na carreira, né, de advogado, eu também não sabia o que fazer. Bom, se eu conhecesse você naquela época, o que você me diria? Olha, não tem como eu falar, né, sobre essa parte sem contar um pouco da minha história. Por favor. Eu passei pela mesma situação. No primeiro, segundo ano eu busquei um estágio e eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Ana Cláudia Bandeira, que foi a primeira presidente da OAB. mulher, né, da OAB aqui. E que bacana, não sabia. Ela foi minha professora de vida. Eu trabalhei no escritório com ela até 3 anos atrás, quando eu resolvi abrir meu próprio escritório. Ela me ensinou a ser advogado. E ali, a primeira petição que eu fiz, entreguei para a correção dela. Ela me chamou, pega uma cadeira. Eu não fiz um parágrafo certo. Não tinha um parágrafo que não... Ela revisou meu texto inteirinho. Só que aquilo me fez entender onde eu tinha errado. Então... o que deveria ter sido feito, né? Eu acredito que na graduação tem que buscar esse profissional que vai te auxiliar, porque existem muitos advogados, como eu tenho 2 estagiários no escritório, eu faço questão de ensinar para eles como me foi ensinado. Então, eu acho que, diferente do que você fez, não esperar, né? Você não podia, porque estava em 2 graduações, que é algo incrível de se fazer. Mas errei, né? Vamos combinar que no final eu não fiquei sem uma coisa e sem outra. A gente precisa ter foco, né? É difícil que eu tenho uma irmã que é formada em Direito e Administração. Hoje ela é mais administradora do que advogada. Tanto que eu que resolvo os problemas familiares, né? Eu busquei o foco. Eu fiquei lá na Ana Cláudia até me formar, 2, 3 anos formado, quando eu saí de lá. Mas daí ali eu já tinha um pouco de bagagem, um pouco de prática, lidar com o cliente, lidar numa audiência, como peticionar, emitir uma guia. Tem muito advogado que está formado há 1 ano e não sabe emitir uma guia de recurso, por exemplo. Entendi. Que deveria ser uma coisa que ele tinha que saber no 2º ano da faculdade. Então, assim, a prática, ela precisa ser tida junto com a teoria. Não pode ser dissociado. Primeira recomendação, ingressou no curso de Direito, já pode procurar um estágio, né? Sim, procura um estágio. Tem muitos escritórios que procuram. Eu, inclusive, procuro sempre. Eu tenho mais uma cadeira lá no escritório que a gente vai buscar mais um para aumentar a nossa equipe. E aprende muito. A Carla, minha nova estagiária, ela fala que aprendeu ela é 1 mês, está com a gente. Ela fala, aprendi mais nesse mês do que muito tempo da faculdade. Mas não é porque a gente...
a matéria da faculdade são dissociadas, né? Assim, direito civil 1, 2, 3. Ali ela vê o direito civil inteiro num processo só. Acaba vendo muitas partes do direito civil. Então acaba aprendendo bastante, todo dia. Mas eu acho que a teoria, você vê, isso assim eu falo com toda a segurança do mundo, Eduardo, que embora eu entrei na faculdade, veja, eu tenho 56 anos. Eu entrei na faculdade há 40 anos. E eu era bem sem noção, porque muito jovem, minha mãe achava lindo. Ai, minha filha tem 16 anos, está fazendo direito na UEM, né? Era orgulho da família. E eu não sabia nem de onde eu estava, sabe? E a gente fazia de manhã, e à tarde eu fazia inglês. Quer dizer, não tinha compromisso nenhum. Só que tudo que eu aprendi de doutrina, eu me lembro até hoje. Então, assim, essa base, embora tenha aparentemente uma desconexão entre a teoria e a prática, mas a parte doutrinária não tem por onde, a gente precisa estudar. Então, e a faculdade, ela não pode fazer diferente, eu penso. Então, no período que você está na graduação, você precisa estudar mesmo. Precisa ler, precisa, né, conhecer autores diferentes, pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto, né, para que você tenha uma bagagem. Munido disso, aí você pode ir associando na prática conforme as coisas vão acontecendo, né? Concorda comigo? Correto. Como que eu vou, igual a gente fala bastante direito de locação, então, como que eu vou discutir uma ação de despejo se eu nem li a lei ainda? Se eu não sei quais são os posicionamentos jurídicos sobre aquilo? Óbvio que depois que eu ler, eu devo ter uma prática disso. Como que eu aplico isso num caso prático? Mas antes do estudo, antes da prática, tem que ter o estudo. Sim. Isso é fundamental. Nossa, eu preciso falar, viu, Eduardo, que a minha dor hoje é colocar na cabeça de um corretor de imóveis que trabalha com locação e administração de locação que é impossível ele exercer essa atividade, essa operação imobiliária, sem nunca ter sido apresentado para a lei de locação, né? Veja, nós não estamos falando de advogado. Sim. Não tem problema. E quando eu ministro cursos de lei de locação, eu digo que está escrito em português. Sabe? Não está escrito em japonês. A lei de locação está escrita em português. Se você não entendeu o que significa uma palavra ou outra, que né, nós chamamos de juridiquês, hoje tem um dicionário. Tem um Google de fácil né? Tem o Google, é muito fácil, né? Você vai lá e procura na hora. Então, talvez isso seja um pouco de, vamos dizer, mau costume, né? De querer tudo mastigado. E a coisa não é assim, né? Bom, então, o primeiro passo é a pessoa estar estudando e já estagiando em algum lugar. Sim. Tá. Segundo passo, assim, quais são os desafios da carreira? Então, a Ana Cláudia trabalha mais com questões cíveis. Médica. A Ana Cláudia, ela trabalha muito com direito médico. Até por isso que eu virei para esse lado na questão do mestrado. Ela que me incentivou a fazer o mestrado. Mas eu buscava, na época, um outro ramo, para o escritório, e a gente tinha muitas questões imobiliárias na família. Aí, do jeito que eu me formei, eu fui a Curitiba fazer minha pós-graduação em Direito Imobiliário. Entendi. Inclusive, minha parceira foi a Bianca Pinelli. Nós éramos a mesma turma. Que legal. Então, assim, eu estudei muito o Direito Médico no mestrado, né? Inclusive faço parte desse grupo de pesquisa que é incrível, a gente estuda. Essa última decisão agora da ANS foi discutida amplamente, mas o direito imobiliário foi aonde eu me apaixonei e onde eu segui. Tanto é que meu escritório hoje, dos 300 processos que a gente tem, 200, 250 são basicamente direito imobiliários, né? Em todas as vertentes. E assim, vou perguntar, tá? Que eu sou advogada também, mas assim, só para quem está assistindo a gente, né? Que é acadêmico de direito, para ele se inspirar. Você passou pela sua cabeça assim, eu vou fazer tributário porque eu acho que dá mais dinheiro, ou criminal, ou um trabalhista, ou previdenciário, assim, visando a questão do seu futuro financeiro? Ou você foi para aquilo que você gostava, ou você aprendeu a gostar de direito imobiliário? Não. Tinham áreas que eu detestava, como previdenciário, por exemplo. Nunca gostei. Tributário, né? Aí eu com isso, eu gostava do direito imobiliário. Pensei assim, você não pensou no dinheiro, no retorno do seu estudo? Pensei. Mas era uma área que eu tinha afinidade. E eu acredito que o cliente na minha frente,
E eu tendo afinidade com a matéria, um estudo daquela matéria, porque o cliente sabe quando você tem certeza do assunto. Uhum. Você não vai, você pode até, vamos dizer assim, né, desculpa a forma de dizer, enganar um cliente, 2, mas uma hora eles vão perceber que você não sabe. Sim. Então você tem que estudar, você tem que ter firmeza no que você pensa sobre o assunto. Aí eu falei, vou buscar uma área que eu tenho afinidade. E daí eu busquei o direito imobiliário. Não pensei só no dinheiro. O direito imobiliário é uma área rentável. As pessoas têm uma falsa percepção do direito tributário como se fosse uma área onde todo advogado tributário é rico. Não é bem assim. Ou trabalhista, né? Ou trabalhista. Aí eu fiquei mais na área por afinidade do que pelo retorno que poderia vir a me surgir no futuro. Bom, você vendo um jovem acadêmico por quem você tem muito apreço e ele perguntasse para você, Eduardo, o que é que você acha que eu faço então? Que ramo do direito eu devo seguir? O que é que você diria para ele? Eu ia dizer para buscar a afinidade com a matéria. Porque trabalhar com o que não gosta simplesmente porque uma hora você não suporta, você não vai aguentar e você vai começar a buscar. Direito médico, por exemplo, é uma área que eu gosto de estudar. Eu não gosto muito de trabalhar porque eu acho uma área muito sensível. Muito sensível. Você pega casos específicos. É o quê? Mais erro médico, esse tipo de coisa? Alguns casos de erro médico, aí você trata com... um caso de erro médico, por exemplo, que o marido acabou falecendo por uma negligência. Aí você trata muito com os sentimentos das pessoas. Entendi. Eu acho que é uma área de afinidade assim, que a pessoa tem que ter um preparo psicológico forte para trabalhar. Entendi. Não que outras áreas do direito não façam isso, porque você trata com a vida das pessoas. Sim, de forma geral. Um contrato de compra e venda, por exemplo... As economias de uma vida toda, foi aquilo que eu me preparei a vida toda e eu perdi. É óbvio que tem esse sentimento. Mas eu adoro estudar o direito médico. É uma área que eu adoro. Quinzenalmente a gente está estudando. A gente tem proposta de publicação dentro do grupo. Os melhores artigos são publicados. Então, assim, a gente tem... Eu procuro continuar estudando porque eu gosto. Mas a área que eu atuo é o direito imobiliário, que também gosto. Mas eu fujo dos casos práticos, dos casos reais, assim, por causa dessa situação. Questão emocional, né? Bom, então, se a primeira dica é você já começar a pensar num estágio logo no início, né, da sua carreira de acadêmico, a segunda dica é você ver para que lado tem afinidade. Mas se você não tem experiência, talvez valha a pena, né, Eduardo, entrar no escritório, viu que não era aquilo que você gostava. Você, por exemplo, a pessoa só faz criminal. Não, eu não gosto. Então saia e procure um outro, né, até você ver em que área que você tem afinidade. Onde você se encaixa. E eu concordo plenamente com você, Eduardo. Assim, a vida da gente já tem tantos desafios, né, que pelo menos nessa área do trabalho nós temos que trabalhar com algo que nós gostamos muito. E ao gostar nós estudamos mais, né? E aí nós nos tornamos melhores como profissionais. Bom, hoje, qual a melhor opção para quem está iniciando? Então, por exemplo, começar entre sócios. Então, você estudou, fez um mestrado ou uma pós com a Bianca, e aí vocês resolvem abrir um escritório juntos. É melhor ou era melhor você continuar mais um tempo igual você fez, até você adquirir um pouco mais de experiência, que daí você ficou com a Ana Cláudia, até você abrir o seu escritório? Ou fazer um coworking, né? Então, vários advogados dividindo o mesmo espaço, diminui o custo, né? Porque tem tudo isso, porque nós precisamos ter o retorno, e o retorno do advogado não é tão rápido assim, né? Eu não tenho críticas contra quem continua trabalhando dentro de escritórios. Quando trabalhava com a Ana Cláudia lá, eu tinha, como que eu posso dizer, eu via um caminho para eu seguir na minha carreira ali dentro. Não era um escritório onde eu estava enclausurado dentro de um lugar específico. Eu via crescimento. Mas existem escritórios que não te dão essa possibilidade. Então, a pessoa tem que sentir o que também o escritório lhe dá de retorno, né? Começar sozinho é muito desafiador. Como eu não tive um padrinho, né, que a gente fala, né? Eu não tenho pai, não tenho tio advogado, não tenho amigos que eram advogados. E então, assim, o começo é muito difícil. Comecei numa sala de... Acho que tinha 8 metros quadrados, eu pagava R$450 de aluguel. Hoje meu escritório tem 75 metros, eu tenho 3 funcionários, assim. Deslanchou em 3 anos muito rápido, mas justamente porque, igual a gente disse, me foquei no estudo, tudo. Então, assim, não existe uma fórmula, né?
tem que ser assim. Mas a pessoa tem que perceber qual seria o maior desafio dela. Porque o advogado autônomo, ele precisa, né, saber que ele vai gerir um negócio. Tanto que essa é a maior dificuldade minha até hoje. Você vai gerir prazo, você vai gerir receita, despesa. Não é só o direito em si. É o lado empreendedor, né? Empreendedor. É difícil essa parte, é muito difícil também. Hoje o escritório é só seu? Só meu. Entendi. Que bacana. Bom, de forma geral, qual você acha que são os maiores desafios para os profissionais? E agora eu vou destacar uma parte que me chama muita atenção. Já existem cursos de direito à distância, né? Nós acabamos de passar por uma fase de pandemia, onde não houveram aulas presenciais, né? E, assim, forçosamente, vamos dizer. Mas agora, por questão legal, né? Até questão do Ministério da Educação e Cultura, é possível que se faça o direito à distância. Eu acredito que os profissionais do futuro, os que vão se formar agora, eles tenham, assim, inúmeros desafios. Meu ponto de vista. Vou falar os meus depois que você falar os seus. Uhum. Quais você acha que são os maiores desafios que um advogado recém-formado vai enfrentar daqui para frente? E, assim, em âmbito geral, tá? Porque, assim, muita coisa mudou, né? O judiciário, em algum momento, nos causa um pouco de instabilidade. Uhum. Né? Então, assim, não é ingressar com a ação pela ação, simplesmente porque o seu cliente quer, porque em alguns momentos eu tenho certeza que essa é a sua linha também, eu tenho certeza absoluta que a sua linha é a linha de qualquer advogado competente, que é buscar um acordo antes de uma boa demanda. Eu acredito que você faça isso, né? Sim. Mas eu não sei, eu acredito que os novos profissionais, até por questão de base mesmo, são muitos desafios, né? Quais você numera como os mais, assim, que a gente pode destacar? O desafio, para mim, do novo advogado é o que eu enfrentei, porque eu me vi, né, como, embora já estivesse formado há 3 anos, eu me vi há 3 anos atrás recomeçando a vida. Eu tinha uma nova fase, era um novo nome no mercado. Então, é exatamente esse. O desafio é o reconhecimento perante a sociedade. E, de novo, esse reconhecimento só vem na hora que você tiver um conhecimento. Não tem como eu dizer que você é reconhecido. Ou você já te conheciam antes, durante um estágio que fosse, mas como que você vai ser reconhecido? No momento que você começar a ganhar demandas, você começar a prestar uma assessoria boa, aí você vai ter esse reconhecimento. Tá? E esse reconhecimento ele vai te trazer só benefícios. Traz novos clientes, novos parceiros. Inclusive, eu já fiz consulta com você, Claudete, que no caso, não sei se você recorda do Cresci, lá de Santa Catarina, que eu tirei uma dúvida. É verdade, sim. Você tem que ter parceiros. Então, assim, o desafio desse novo advogado é buscar esse reconhecimento. Para mim, foi o mais difícil, porque dali foi onde eu comecei do zero de novo e eu tive que fazer o nome. Fazer o nome do advogado, porque o nome do advogado é quem o advogado é. Uhum. Então, assim, eu que esse seja o desafio. Eu até estava dizendo sobre pegar essas demandas só porque o cliente quer ajuizar. Agora, na pandemia, recusamos. Aí, acho que foram 6 ou 7 turmas de formatura que queriam rescindir o contrato com determinada empresa. Porque era um caso que não ia ter procedência, né? Porque a gente sabia que tinha tido uma lei que estava autorizando a prorrogação, tudo. A gente preferiu recusar do que ter 60, 70 formandos, mais até, de insatisfeitos com o escritório. Uhum. A gente podia cobrar um valor e aceitar as demandas? Poderia, mas eles não iam ganhar aquele processo. Pior que essas demandas, elas foram realizadas, eu tenho certeza. Alguém fez, né? Com certeza deve ter feito. Mas a gente faz uma pesquisa antes também, né? Embora eu tenha minhas críticas dessa lei, né? Mas ela vigorou. Ela vigorou. Uma lei que estava autorizando mesmo. Eram casos específicos que se autorizavam essas rescisões, por exemplo. Uhum. Então, a gente não aceitou esse processo dentro do escritório. Uhum. A gente não demanda por demandar. A gente busca realmente isso. E aí traz o reconhecimento. Né? Porque um cliente satisfeito, ele te traz outro cliente. Um cliente satisfeito te tira 5 clientes.
Eu concordo com você. Assim, até a publicidade, a forma como você faz a sua carteira, ela é assim, né? Vale mais a pena, vamos dizer, a confirmação, né, de um cliente dizendo sim, a recomendação contratei o escritório Mota, gostei muito, né? Talvez assim não houve o sucesso na demanda como eu gostaria, vamos dizer, o que eu queria ganhar 100%, né? Todavia foi feito de uma forma muito honesta, muito transparente, né? E o que eu vejo assim como desafio, porque uma vez eu vi uma reportagem que me chocou demais. Assim, era uma lista, tá? Dos profissionais com menos credibilidade no mercado brasileiro. Primeiro lugar, advogado. Segundo lugar, corretor de imóveis. Ou seja, eu não tinha salvação, né? Mas por quê? Porque eu acho que em algum momento da profissão, tanto o advogado quanto o corretor, eles ignoram a necessidade da busca de qualificação. Quando você fala que você estuda, me agrada muito ouvir isso, porque como é que faz hoje? Às vezes a pessoa baixa um e-book, aí, não gosto de ler na tela, eu preciso grifar, mas então deixa para lá porque não tenho livro físico. Um exemplo. Né? Um livro físico é caro, ou não, eu não vou perder tempo, porque as facilidades que nós temos hoje, e nisso eu fico... Vamos dizer assim, se eu tivesse nessa geração hoje, jovem, eu não sei o que seria da minha vida. Porque quando eu estava na faculdade, a gente não tinha opção. Você tinha que ler o livro, não tinha internet, não tinha nada. A gente tinha que ler e tinha que estudar, e tinha que ler o livro inteiro, e os professores tinham uma outra forma, né, de exigência. Se acontecesse hoje o que nós vivemos naquela época, meu Deus, era assédio moral, né? Enfim, tantos elementos que, nossa, imagina, o professor simplesmente virava as costas, deixava a gente na sala e acabou. E colocava o tema lá e dizia, prova na próxima aula e pronto. Mas e a aula? Como a aula? Você já não tem todo o material? Você já devia ter estudado sozinho. E pior, Eduardo, que naquela época não tinha livro suficiente para todo mundo. E também não dava para comprar, porque eles eram muito caros, né? Então, hoje, os profissionais de hoje, na minha opinião, eles precisavam entender que, acima de tudo, precisa buscar mesmo conhecimento. Precisa sempre ler, né, buscar se atualizar. Não adianta culpar a faculdade. Mas na faculdade eu não aprendi isso. Imagina, isso é com todas as profissões. Não é verdade? Em todos os cursos, né? Hoje é tão fácil ter acesso a material, né, de leitura. Quando você se formou, Claudete, uma jurisprudência se lia em Barças, né? Era aquele diário, né? Eu assinava aquele diário. Quando chegava aquilo, eu falava, parecia uma lista telefônica, que na minha época tinha também, que era desse jeito. Nossa, Eduardo, pra gente encontrar alguma coisa ali, e as letras eram pequenas, né? E hoje, pro novo advogado, o que ele tem que fazer? Ele digita, né? É mais fácil. A gente pega um caso de vício construtivo, como pegamos recentemente, foi fazer um estudo, a gente teve acesso aos 60 acórdãos que tiveram no Tribunal de Justiça dessa matéria, e a gente leu um por um para poder entrar com esse processo. E se a gente tivesse que buscar uma Barça dessa, a gente tem que buscar na biblioteca, caçar. Então é muito mais fácil. E se o jovem advogado não tiver o interesse, porque a informação tem. O livro é mais barato, o livro é mais acessível, a informação é mais acessível. Sim. Mas se ele tem que falta o quê? O interesse. Tem que ter o interesse do aluno. Se os professores deixavam vocês para estudar com o livro, vocês tinham que ter o interesse. Vocês tinham que sentar. E hoje em dia, tu posso estar cometendo um pecado falar isso, mas alguns jovens não buscam esse interesse. Eles querem tudo pronto, querem aquela petição pré-formatada. Não tem que fazer, tem que aprender, fazer. Tem jovem que é cabeçalho de petição, não sabe endereçar uma petição, né? E isso é muito fácil acesso. Um Google a gente acha. Então é só o interesse de buscar a informação, a leitura. Aprender a fazer, né? Eu estava falando, eu estava pensando aqui na época que eu fazia faculdade, nós não tínhamos opção de escolas particulares, né? Ou você entrava na UEM ou você ficava fora. E como era muito concorrido, era assim, 1/10 que você ficasse, tirou quanto? 5,9. Reprovou. Acabou. Não tinha nem o que falar, porque todos os professores eram amigos.
né? Se entrasse com recurso, era com eles mesmos. Então, assim, nós nos íamos obrigados a estudar. Não acho que seja, assim, a melhor forma, mas é uma outra formação, né? Então, hoje, realmente, eu acho que o desafio vai ser maior no sentido de que, se você quer ser um bom advogado, se você quer ter sucesso na sua carreira, tá muito fácil. Porque como as pessoas, no geral, não gostam muito de ler nem de estudar, um pouco que a pessoa faça, e eu falo isso assim com toda a propriedade do mundo, Eduardo, porque desde que eu te conheci, me chamou muita atenção o fato de você ser tão jovem, de você levar uma vida de jovem, de fato, mas o seu lado profissional é muito sério, é muito comprometido, você estuda muito, você é uma pessoa que tem uma noção exata dos principais princípios que devem nortear a vida de um bom profissional. Respeito, ética, noção de hierarquia, enfim, os princípios básicos, você sabe. Por isso, assim, todas as vezes que eu penso em alguma parceria, eu penso em você, né? Fico feliz. Não, mas é verdade, assim. E na minha concepção, eu pensei, não, eu preciso chamar, porque não te chamei antes até, Eduardo, para não ficar só na área de direito, mas para que as pessoas entendessem como é que se ingressa com sucesso na carreira como advogado, né? E assim, e que precisa ter alguns nortes. Então, eu sei que você tem muito conhecimento sobre vários elementos, mas eu quis que você falasse sobre esse início de carreira, né, para incentivar as pessoas que estão fazendo o curso de Direito a já procurar agora mesmo um escritório. Não precisa ficar escolhendo a dedo, não. Eu penso, tá? Sim, com certeza. Um castelo não se constrói da noite para o dia, é um tijolo de cada vez. Se você entrar no escritório e não for aquilo que você quer para sua vida, for aquela área do direito, vai em outro escritório, pega outro tijolinho e coloca no castelo. Dali você vira um bom profissional. Você não vai virar um profissional bom da noite pro dia. Eu me considero um bom profissional, porque se a gente não se considerar um bom profissional, quem vai? Mas todo dia eu aprendo. Todo Sim. dia. Eu tirei dúvidas já com você, já tirei dúvidas com a Bianca. Eu fiz recentemente um acordo com ela, porque ela dentro da U3 a gente... Opa, não sei se posso falar o nome de clientes. Mas fiz um acordo com ela. Assim, a profissional se constrói um passo de cada vez. Então, você tem que buscar entender que cada parte faz um todo. Então, você tem que ter respeito pelo advogado, às vezes o corretor que vem falar com você que não sabe aplicar a lei certa. Porque amanhã você vai precisar desse corretor, amanhã você vai precisar desse advogado. É um sistema de que cada um é uma engrenagem. Então, assim, funciona se todo mundo funcionar junto. Não adianta você querer dominar tudo, ser o rei do negócio, que você não vai conseguir. É um sistema, são pessoas, sistema feito de pessoas. Então, tem que ter respeito pelos valores de cada um. Eu acho que a palavra mágica é essa mesmo, né? Respeito, né, Eduardo? Porque, obviamente, nós somos colegas, nós nos damos muito bem e, de repente, nós estamos em lados opostos numa demanda, né? E aí, como é que faz, né? Então, assim, eu optei por não advogar, tá? Porque uma conversinha, eu acho que eu recebi uns 3 telefonemas que foram suficientes para que eu me enveredasse em outros ramos. Assim, doutora, a senhora sabe que se eu ingressar com a ação, ou seja, ameaçinha velada, né, eu pensava, meu Deus do céu. E eu brinco com meus clientes que uma demanda judicial é um casamento. Sabe? Porque você acaba ficando conectada de alguma forma com uma pessoa, né? Nos momentos mais inesperados se marca audiência, né? Então, se você tem uma festiva muito grande, você estava esperando, né, uma reunião de família, e, viu, deixa eu te avisar, a audiência vai ser segunda-feira. Caramba, você está se preparando para viajar para uma festa bem bacana num sábado, você vai passar o tempo inteiro pensando, né, que daí você vai ter que relembrar tudo o que aconteceu, né? Então, assim, claro que nem sempre a gente consegue um acordo, né? Mas um bom acordo, sem dúvida, né? Essa máxima é super verdadeira, né? Isso é igual questões de locação, são onde eu fiz tanto acordo, mas eu fiz uma centena de acordos na época da pandemia, por conta da alta do índice do GPM, né? Sim.
E alguns locadores falaram, mas é meu direito, é o IGPM. Eu falei, não é bem assim, ele pode discutir esse índice. E dei as explicações Sim. cabíveis ali. E aí a gente foi caminhando para acordo. A gente, foi mais, não consigo precisar, mas foi mais de uma centena de acordo que a gente fez. Em termos de percentual, assim, o quanto você demandou e o quanto você fez acordo? Por exemplo, de 100 casos... Nós tivemos cinco demandas propostas de inquilinos contra locadores. Entendi. E mais de uma centena de acordo, porque realmente a gente mostrava, falava, ó, o senhor sabe que está tendo esse índice, chegou a mais de 30%, isso daí ele perdeu a função dentro do contrato, ele está te remunerando e não mais atualizando o locatício. Uhum. E ali a gente começou a fazer. A maioria dos locadores entenderam, alguns não. Alguns não. Aí, quando a gente... Óbvio que eu dentro da imobiliária, né, como jurista da imobiliária, acabava obedecendo ao mando do proprietário do imóvel, porque nós somos mandatários dele, né? Sim. E daí, em cinco demandas foram ajuizadas contra a gente, que a gente teve que fazer, realmente teve a redução. Reduzia com base no IPCA. Que podia ter feito isso antes, né? E evitava todo o desgaste, né? Custos, ele teve que pagar sucumbência de alguns processos. Né? Então, tem que fazer na calculadora o custo disso. Entendi. Bom, para finalizar, Eduardo, então, assim, o que você diria, assim, suas últimas palavras para quem está ouvindo a gente eu ouvi tudo, mas espera aí, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu estou, sei lá, no segundo ano de direito, o que eu tenho que fazer, né? Então, só para finalizar mesmo, resumindo. Você tem que estudar, porque sem estudo não vai chegar em lugar nenhum. Segundo lugar, associe o estudo a uma prática. Um estágio vai te ajudar a se desenvolver como um futuro profissional. E quando profissional, procure parcerias. Alguns advogados não fazem o que você vai fazer e eles podem ser seus parceiros. Procure serviço, lembrado, eu junto com o Danilo fundamos a Comissão de Direito Imobiliário. Eu participava da Associação Comercial de Maringá, fazia reuniões da aba. Eu chegava a semana que eu fazia 7, 8 reuniões sem ganho algum, simplesmente pelo fato de fazer um networking, de fazer. Então, esses são os passos. O estudo, que é o fundamental, prática e também buscar associar-se, buscar parceiros que daí você vai conseguir um sucesso dentro da advocacia. Não é um bicho de 7 cabeças ser advogado, mas você tem que estudar, tem que ter prática e tem que ter parceiros dentro do ramo, senão não vai chegar em lugar nenhum. Olha, Eduardo, eu vou reforçar o que você disse, porque essa era uma fala da minha mãe. A vida inteira minha mãe disse isso. Quem não é visto, não é lembrado. Se a pessoa pensar que não vai participar de uma coisa ou outra porque não tem remuneração, vai ser muito difícil ela ter sucesso. Então, em qualquer carreira, principalmente as duas, né? Corretor de imóveis, que você se dedica ao direito imobiliário, eu advogado, né? Então, em muitas situações, nós precisamos sim participar. Então, na minha vida corrida, eu fui para participar da Comissão de Direito Imobiliário e foi lá que eu conheci você, a Bianca, né? A Daniela, se bem que a Dani eu já conhecia, que eu dei uma aula para ela numa pós. Mas é assim que a gente se conhece, que a gente se conecta, que vai realmente abrindo um leque de oportunidades, né? E nós vamos sempre sendo parceiros. Essa é o quê? Segunda vez, né? Eu acho que é a terceira vez que você está comigo. E você vê, isso tudo se deu porque nós estávamos juntos na Comissão de Direito Imobiliário, né? Sim. Só abrir um parênteses, Claudete. Nós falamos de buscar conhecimento, estudo. Eu disse que vim aqui, e como você sabe, tem um irmão gêmeo. Ele falou, brincadeira, ela foi minha professora no curso de avaliação de imóveis. Porque o meu irmão é corretor também, né? Ah, não sabia. Ele trabalhou 3 anos como corretor em Florianópolis. E aí ele falou, nossa, a Claudete, ela é muito inteligente, foi minha professora. Tudo. Obrigada. E fica aqui o abraço que ele deixou para você, meu irmão gêmeo. Nossa, muito, muito obrigada, viu, Eduardo? E olha, você sabe que para mim foi uma honra mesmo, porque existe um embate grande entre a atribuição do corretor de imóveis em avaliar um imóvel e o engenheiro civil. E quando eu fui convidada para dar aula na FEITEP para engenheiros, para mim foi a coroação do meu trabalho, né? Porque assim, não há necessidade de um excludente. Então, ou o corretor ou o engenheiro. Não. A forma como o engenheiro avalia um imóvel é interessante, é preciso em determinadas situações, e o corretor
corretor de imóveis não tem esse conhecimento, não tem essa habilidade, nem essa qualificação, né? E da mesma forma, um corretor de imóveis também não. Esses dias eu estava numa avaliação na prefeitura. Eu disse que a gente precisa tomar muito cuidado com as amostras. Não raras as vezes, Eduardo, algum amigo meu deixa um imóvel para eu vender e deixa bem claro, eu sei que o valor de mercado é outro, mas eu quero que você anuncie por esse valor. E se o engenheiro inadvertidamente coleta esse meu anúncio como amostra, ele pode incorrer em erro. E o que era para ele fazer? É só ligar para mim e perguntar, viu? Esse valor é de mercado? Eu vou dizer não. Eu sugeri que fosse anunciado por tal número, mas a pedido do proprietário, que é meu cliente ou é meu amigo, eu estou anunciando por esse valor. Isso é comum, tá? Uma especulação, preço de especulação. Sim, assim, se vender, vendeu, né? Assim, ou seja, não tem interesse. Então, essa união entre engenharia, né, os engenheiros e os corretores é muito importante. E fica o meu abraço para ele também. E vocês dois são uns queridos mesmo, viu, Eduardo? Obrigado. Muito, muito obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que seja inspirador para você, tá? Nós precisamos, o Brasil precisa, o mundo precisa de bons profissionais, mas bons profissionais comprometidos com o trabalho que faz e também com o olhar para o ser humano, né? Que eu acredito que o Eduardo deixou isso bem claro para nós. Eduardo, muito, muito obrigada. Obrigado, Claudete, pelo convite. Prazer é sempre meu e sempre vou contar com você, viu? Sempre à disposição. Muito obrigada. Pessoal, então se vocês gostaram desse podcast, não deixem de se inscrever no meu canal, ativem o sininho, sempre vai ter alguma novidade, porque eu trago aqui pessoas como o Dr. Eduardo Mota com muito conhecimento sobre o assunto. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.